Olá pessoal, eu sou o Paulo Echevarria e estamos começando neste momento mais uma edição aqui no YouTube do Mundial Telenotícias Brasil. Mianmar enfrenta uma onda crescente de protestos contra o golpe militar da semana passada. Já são 7 dias consecutivos de manifestações. Em Yangon, a maior cidade do país, as passeatas ocorreram a todo momento de forma pacífica. A participação popular é cada vez maior. Estudantes se juntam para cantar e demonstrar insatisfação com a situação política do país. Muitos deles exibem os 3 dedos, símbolo do movimento pró-democracia. Num ato simbólico, esses jovens arrancaram as raízes de brotos de bambu. Esse grupo de torcedores de futebol, a maioria com camisas de times ingleses, deixou as rivalidades de lado para pedir apoio à resistência civil. Eles exigem a volta do governo civil, eleito em novembro. Em outro ponto da cidade, os profissionais de saúde também organizaram uma caminhada. Além das críticas às Forças Armadas, muitos pediram a libertação dos presos políticos. Em Naypyidaw, a capital de Mianmar, engenheiros foram às ruas, apesar dos apelos dos militares para que as manifestações fossem suspensas. A crise política em Mianmar ganhou repercussão internacional. Os Estados Unidos anunciaram sanções aos líderes do golpe militar. Em Canberra, capital da Austrália, houve concentração em frente ao parlamento. Os manifestantes querem que o governo australiano apoie o movimento pró-democracia e cobre a libertação dos líderes civis. O golpe militar em Mianmar foi discutido nesta sexta-feira em uma sessão especial da ONU. O país é acusado de violar os direitos humanos e reprimir as manifestações pró-democracia. Durante a sessão, a China se manifestou dizendo que trabalha pela volta à normalidade no país vizinho, mas que a situação de momento é um assunto interno de Mianmar. Já os Estados Unidos fizeram um apelo para que outros países adotem sanções contra o governo militar, a exemplo das que anunciaram na semana. Os americanos inicialmente pretendem boicotar produtos birmaneses. Desde o golpe de Estado, os militares de Mianmar prenderam cerca de 350 pessoas, incluindo líderes políticos. Manifestações de rua foram reprimidas com o uso de munição real e as Forças Armadas estariam preparando uma medida para controlar as comunicações no país. O novo governo americano deve manter a política de controle de imigração das gestões anteriores. Analistas acreditam que mudará apenas a forma como o controle vinha sendo feito por Donald Trump. Os Estados Unidos adotaram nos últimos anos uma política de intimidação aos países latino-americanos para desestimular a chegada de milhares de famílias hispânicas. Donald Trump ameaçava sancionar produtos desses países se não fossem adotadas medidas rígidas para conter as migrações. O México e a Guatemala passaram a fazer barreiras para evitar que os migrantes se aproximassem da fronteira sul dos Estados Unidos. Em 2019, 20 mil homens reforçaram a vigilância mexicana de fronteiras. Pouco antes da posse de Joe Biden, houve confrontos sangrentos entre migrantes e militares na Guatemala. O país centro-americano decretou situação de emergência em 1/3 dos estados para desestimular o fluxo de viajantes. Com a chegada de Joe Biden ao poder, os analistas acreditam que a política de imigração não deva mudar a curto prazo, mas os Estados Unidos devem supervisionar a forma como os países latino-americanos conduzem as operações de fronteira.
Saíram os números mais recentes do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Eles se referem aos pedidos de seguro-desemprego no país. Segundo os dados do Departamento de Trabalho, cerca de 793 mil pessoas haviam solicitado o benefício até o dia 6 de fevereiro. O volume total de pedidos foi menor que o da semana anterior, quando foram registradas 812 mil solicitações. Mesmo com uma ligeira redução, o número ainda é maior que o previsto pelos economistas. Eles acreditavam em algo em torno de 760 mil pedidos de auxílio naquela semana. Na média de 4 semanas, o total de solicitações ficou em 823 mil. Uma criança foi resgatada de dentro de um poço em Alepo, na Síria, após cair enquanto brincava perto de casa. O vídeo mostra Asaf al-Assaf, um membro da Defesa Civil Síria, entrando no poço. Sumayá, de 4 anos, gritou pela mãe, enquanto al-Assaf tentava acalmá-la. A menina pediu pela boneca durante o resgate. A operação durou 1 hora. Como a gente pode ver, a menina estava desesperada, enquanto al-Assaf tentava acalmá-la. Ele checou se ela tinha algum membro quebrado. Membros da Defesa Civil ficaram do lado de fora auxiliando o bombeiro que estava pedindo a corda para levar a menina para cima. Sumayá ainda chorava, gritava pela mãe, ela brincava perto de casa, desassistida, quando não percebeu o buraco e caiu. Com uma câmera na cabeça, al-Assaf conseguiu retirar a menina. Ela foi levada para o centro de socorrista dentro das ambulâncias e colocada sob oxigênio. Assustada, ela procurava pela mãe. Mas o resgate foi bem sucedido. Inspirado pelos muitos vídeos postados nas redes sociais com o desafio de Jerusalema, que emocionou milhões de pessoas do mundo inteiro, a equipe médica alemã na região de Schleswig-Holstein decidiu fazer o próprio vídeo. O vídeo começa com a equipe médica chegando na entrada de um hospital e ligando a música, fazendo com que todos se movam em uma explosão de dança coreografada, alegre e festiva. Enfermeiras, médicos, paramédicos e até bombeiros dançam a contagiante e alegre canção de Jerusalema. O número de novas infecções diárias na Alemanha tem caído nas últimas semanas, mas o país vai estender as restrições até 7 de março devido às crescentes preocupações com o impacto de mais variantes infecciosas do vírus no número de casos. Na sexta-feira, a Alemanha informou um aumento de 9.860 casos e um número de mortos de 556. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência com mais informações. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. A pandemia de Covid-19 já contaminou 107 milhões de pessoas ao redor do mundo. Os números subiram 40% em janeiro na África. Na Europa, Portugal decidiu prorrogar até 1º de março as medidas de emergência contra a doença. Na Alemanha, o número de infecções voltou a subir e o país vai fechar fronteiras com a Áustria e a República Tcheca para dificultar a chegada de mutações do coronavírus. Na Itália, os números da doença caíram. Na França, a presença da variante britânica do coronavírus subiu de 15% para 25% do total de casos. Nos Estados Unidos, pesquisas revelam que aumentou o percentual de pessoas deprimidas durante a pandemia. Em termos nacionais, esse percentual foi de 42% dos americanos no mês passado.
Na China, o Festival da Primavera deste ano será coberto de tristeza para Deng Wei. Em vez de comemorar, a jovem de 26 anos que vive em Wuhan segue de luto pelas mortes da avó e do pai pela Covid-19 no feriado do ano lunar do ano passado. Deng ainda se lembra com clareza da última vez em que falou com a avó em uma enfermaria de hospital dias antes dela falecer. O segurança não me deixou ficar por muito tempo. Ainda me lembro do estado de saúde dela naquele momento. Ela estava deitada na cama e não conseguia nem ver o meu rosto, não conseguia se levantar. Aí eu disse para ela para comer bem e ela ficaria bem. Mas ela me disse para cuidar da minha mãe. A preocupação da avó era porque a mãe de Deng Wei também estava hospitalizada e, segundo os médicos, com poucas chances de viver. Eles disseram que fariam o possível. Eu fiquei desesperada depois de ouvir isso. Mas felizmente minha mãe se recuperou. Hoje, a mãe, Deng Yuxun, está curada da Covid-19, mas ela conta que mesmo depois de um ano tomando remédios, os níveis de energia, saúde mental e física não são mais os mesmos. Deng ainda não sabe ao certo como a família pegou o vírus. Ela acredita que foi durante o funeral do avô, que teve dezenas de familiares presentes. Eu não tenho certeza se alguns desses parentes tinham ligação direta ou indireta com o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Essa seria a única razão porque minha família não saiu da nossa região. No final de dezembro, antes do funeral, vários médicos de Wuhan tentaram alertar sobre o vírus, mas foram repreendidos por espalhar boatos. As autoridades locais no Brasil cancelaram as festividades do Carnaval de 2021 no Rio de Janeiro. O Brasil está se recuperando de uma segunda onda brutal de uma pandemia que matou mais de 200 mil pessoas, o segundo maior número do mundo depois dos Estados Unidos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviço e Turismo do Brasil, o Carnaval injeta mais de 10 bilhões de reais na economia local. Nesta época do ano, o Rio costuma ficar agitado com o som de carros alegóricos e dançarinos. Mas neste ano, a cidade do samba foi praticamente abandonada. As principais escolas de samba do Brasil normalmente desfilam no sambódromo para até 90 mil pessoas e empregam centenas de moradores do Rio de Janeiro. O chefe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, renunciou hoje ao cargo e mais uma vez se desculpou pelos comentários que geraram protestos em vários países. A saída dele deixa os Jogos Olímpicos, já conturbados, sem um líder e a 5 meses da abertura. A renúncia do ex-primeiro-ministro poucos meses antes do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano vai diminuir ainda mais a confiança na capacidade dos organizadores de realizar o evento durante a pandemia de coronavírus. O ex-primeiro-ministro japonês provocou polêmica ao dizer durante uma reunião do comitê realizada no início deste mês que as mulheres falam demais. O comentário causou reações no Japão e em diversos países. Yoshiro Mori chegou a pedir desculpas e reconheceu que o comentário não representa o espírito olímpico, mas ele se recusava a renunciar à cadeira de presidência do comitê. A renúncia veio nesta sexta-feira. Em uma reunião do Conselho dos Jogos Olímpicos, Yoshiro Mori abriu mão do cargo dizendo que o mais importante agora é que a Olimpíada de Tóquio seja um sucesso. Do lado de fora do prédio, 30 manifestantes se reuniram pedindo o cancelamento dos Jogos.
Em Taiwan, as pessoas tiveram que enfrentar fortes chuvas para celebrar o Ano Novo Lunar na manhã desta sexta-feira. Os taiwaneses queimaram incensos para orar pela boa sorte no Ano Novo do Boi. Os frequentadores se reuniram em frente a um templo budista em Nova Taipei por volta da meia-noite para assistir a uma exibição de fogos de artifício. A tradição pretende trazer boa sorte no novo ano lunar e o templo é um local popular durante os principais festivais. Taiwan, que manteve a pandemia sob controle graças a métodos de prevenção precoces e eficazes, teve novas transmissões nos últimos meses. O governo cancelou ou adiou algumas celebrações oficiais por causa de 4 casos de Covid-19. A Agência Espacial da China divulgou nesta sexta-feira 2 vídeos mostrando a sonda Tianwen-1 entrando na órbita de Marte. A sonda enviou saudações de Ano Novo Lunar diretamente do planeta vermelho. Após uma viagem de 6 meses e meio pelo espaço, a Tianwen-1 desacelerou a uma velocidade na qual poderia ser capturada pela força da gravidade de Marte. Ela se tornou a segunda sonda a atingir o planeta neste mês. Uma outra dos Estados Unidos está programada para chegar e tentar pousar na próxima semana. 2 clipes de pouso, menos de 1 minuto, foram divulgados pela Administração Espacial Nacional da China. No primeiro dia do Ano Novo Lunar, a agência disse que os painéis solares, a antena direcional, a atmosfera marciana e a topografia da superfície estão claramente visíveis. Moradores do bairro de Yasmarat, no Cairo, agora podem assistir a apresentações musicais nas varandas de casas. E isso graças a um teatro móvel que percorre os bairros pobres do Egito para disseminar a consciência cultural. O projeto faz parte da iniciativa Justiça Cultural do Ministério da Cultura, com o objetivo de lançar atividades em zonas que habitualmente carecem desses serviços. O primeiro teatro móvel foi lançado em Yasmarat no início desta semana e será seguido por 5 outros em vilas mais pobres. De acordo com o chefe da Grande Cairo e Seção Cultural do Norte do Alto Egito, o objetivo é preencher lacunas com as pessoas para que aqueles em áreas menos privilegiadas sintam que o Estado está cuidando delas. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Esperamos que tenha gostado. Se gostou, dê um like e não esqueça de compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil.